Vou gravar agora a minha apresentação da disciplina de metodologia de pesquisa, focada na minha proposta de pesquisa. E, em primeiro lugar, eu coloquei aqui um sumário, onde eu vou dividir em 5 tópicos principais, e está bem alinhado com o que o professor Ronaldo colocou lá no Classroom para gente. E, basicamente, é a introdução, estado da arte, a proposta de fato, o plano de ação e as referências, né? E aí dentro de cada sessão dessa tem várias subseções, né? E aí eu pretendo abordá-las aqui na minha apresentação. Começando pela introdução, antes de mais nada eu tenho essa primeira sessão, a 1.1, onde eu falo um pouco do tema, né? Eu vou dar um pouco da contextualização. A área de pesquisa que eu escolhi é a área da engenharia de software, com foco nessa parte mais arquitetural, ou seja, na parte de arquitetura de sistemas, né? Arquitetura de software de fato. E aqui eu coloquei o tema geral, né, da minha linha de pesquisa, que é basicamente migração de arquitetura de software de monolito para monolito modular. Aqui eu coloquei também um textinho só para contextualizar um pouco melhor, mas em resumo eu falo que a transição de arquiteturas monolíticas para as soluções mais modularizadas tem se mostrado uma tendência importante para atender as demandas de dois índices principais, né, na minha visão, que é a escalabilidade e a manutenabilidade dos sistemas, né, no geral. Aqui eu só coloquei uma imagem para tentar ilustrar um pouco o que que é um monolito, microserviço e um monolito modular, né? Aqui nessa imagem, o monolito modular deveria até ficar no meio, porque eu enxergo ele como um intermediário entre a arquitetura monolítica e a arquitetura de microserviço, né? Nessa imagem aqui eu vou mostrar um pouco melhor, mas vou falar bem brevemente para não me estender muito nessa gravação. Mas essa imagem é de um desenvolvedor que eu gosto bastante, que é o Milan Jovanovic. E aí ele coloca o índice de modularidade, o índice de deploy por unidade, né? E aqui a gente tem monolito, monolito modular, microserviço e monolito distribuído, onde a gente pode ver aqui que o monolito ele tem baixo índice de modularidade, assim como ele tem baixo índice de deploy por unidade, né? Ou seja, ele tem um deploy só. O monolito modular, por sua vez, ele aumenta no nível de modularidade, mas permanece ainda com um deploy. Já em microserviço, a gente aumenta a modularidade, aumenta também o número de deploy, e no monolito distribuído, a gente diminui um pouco a modularidade e aumenta o número de deploys por unidade, né? Porque cada curvinha dessa aqui, né, que está tracejada, seria de fato um deploy, né? Por isso que aqui está o número de deploy por unidade. E aí é por isso que eu enxergo o monolito modular como muitas das vezes um intermediário entre arquiteturas monolíticas e arquiteturas de microserviços, né? Acho que é importante dar um pouco dessa contextualizada. Bom, aqui é a motivação. Eu coloquei aqui que muitas empresas hoje enfrentam complexidade em sistemas legados, né, o que torna a modularização de monolitos uma alternativa promissora. E quando eu falo complexidade, é complexidade de manutenção, né? Isso é um, aí eu coloco ali embaixo, né, que seria a dificuldade de manutenção de sistemas monolíticos com crescimento exponencial de código. Acho que essa é uma das maiores motivações. Aqui também eu coloquei um print de dois artigos que eles migraram, né? Eles tentaram fazer uma migração de monolito para microserviço direto, só que não deu muito certo, porque a migração de monolito para microserviço, com todas as experiências que eu já tive e também o que os autores falam, é que se você não fazer de uma forma muito metodológica, se não for muito bem planejado, a migração de monolito para microserviço muitas das vezes não vai ser muito interessante. Por isso que nesses dois artigos eles fazem o inverso, né? Eles fazem a migração, eles tentam fazer uma migração de monolito para microserviço, mas como não deu muito certo por N motivos, eles voltam no passado, né? Eles migram de volta de microserviço para monolito. E para isso não acontecer, eu enxergo, né, o monolito modular como um caminho intermediário, né, entre monolito e microserviço.
É, aqui na seção 1.3, falando do problema geral em aberto, né? Eu coloquei que, apesar do potencial, faltam diretrizes claras, né, para essa transição de monolito para monolito modular, né? E aí o problema mesmo eu coloco, né? Como modularizar sistemas monolíticos sem a complexidade de uma migração completa para microserviços, né? Aqui é o estado da arte. E lembrando que essas informações, né, tanto do problema geral em aberto, das motivações, isso veio tudo oriundo da minha RSL, né? Tá, nessa seção aqui 2.1, e lembrando também, né, aqui no estado da arte, eu decidi não colocar um print sobre cada artigo de fato, porque eu acho que ia estender muito a apresentação. Então, a fim de resumo, eu dei uma resumida aqui, eu não falei sobre cada solução, eu dei literalmente uma resumida. É, porque, no geral, segundo as minhas pesquisas da RSL, eu encontrei alguns artigos que fazem migração, né, sobre de monolito para microserviço, que é o que eu coloco aqui. E aí, como eu falei, né, eu decidi não falar sobre cada uma por conta do tempo, mas, no geral, as limitações identificadas são os elevados custos de manutenção, né, a dificuldade de aplicar de fato no sistema legado e falta de guias práticos para modularização eficiente, né? E aí o gap na literatura que eu encontrei é que tem poucas abordagens, se não nenhuma, só tem uma abordagem que eu encontrei, na verdade, da modularização de monolitos para monolito modular. E essa que eu encontrei, ela não fala de fato sobre monolito modular. Ela usa uma técnica de modularização, né? Ela não aborda em si a, uma arquitetura, né, uma migração de monolito para monolito modular. Bom, aqui na seção 3 é a proposta, né, aqui eu abordo o programa de pesquisa, que é como modularizar esses sistemas monolíticos legados para melhorar a escalabilidade, né, e a manutenção sem comprometer o desempenho. Como questão de pesquisa, né, eu abordo essas três aqui, que são quais os padrões arquiteturais que facilitam essa modularização. Quais são os critérios que definem módulos eficazes em sistemas monolíticos e como avaliar o impacto de modularizar no desempenho e na manutenção, né? E as hipóteses que eu coloco é uma só, a princípio, né? Como esses tópicos estavam como itens opcionais, eu não me aprofundei tanto ainda sobre esses tópicos, principalmente das hipóteses. Mas aqui eu enxergo um bom alvo, essa aqui, né? A modularização. Será se a modularização, né, ela reduz a complexidade de manutenção e melhora a escalabilidade sem comprometer o desempenho? Acho que essa é uma das hipóteses que eu tenho formulado. Aqui na seção 3.4, objetivo geral específico, o geral é desenvolver uma abordagem prática de modularização e os específicos é avaliar os impactos em escalabilidade e manutenabilidade, que são esses dois índices que eu venho falando ao longo da apresentação, criar critérios para identificar os módulos e testar em sistemas reais para validação. Se não, criar o meu próprio sistema, né? Algum estudo de caso, algo do tipo. Um artigo de estudo de caso, né? Como contribuição esperada, é, eu espero uma estrutura de design modular que possa ser usada por empresas para melhorar a manutenção de sistemas monolíticos, né? Aqui na seção 5 eu coloco as referências que eu utilizei ao longo da apresentação, foram oriundas daquelas imagens e de algumas informações que eu utilizei, mas, no geral, essa é a apresentação.